Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem? Gente, que saudade. Como é bom estar aqui nessa escola bíblica aprendendo junto com vocês, viu? A saudade era muito grande. Bom estarmos juntinhas. Vamos para a nossa segunda aula? O tema é a natureza humana. A primeira aula nós vimos a formação do homem. Hoje nós vamos ver o interior do homem, né? Quando Deus criou o homem, ele fez nessa criação algo diferente das demais criações. Ele colocou no homem o raciocínio, né? E essa parte racional se compreende com dois componentes que são a vontade e a consciência, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero levar vocês agora até a origem do homem. E para isso nós vamos até o Jardim do Éden. Quando o homem ele foi criado por Deus, ele tinha três características, né? A primeira é a imortalidade. Vamos dar uma lidinha na nossa revista? Antes do pecado, o homem não tinha razões para conhecer a morte. Ele era imortal e poderia ter vivido no estado original, no Éden, se não tivesse pecado. Gênesis retrata essa característica quando usa a árvore da vida como símbolo da imortalidade. Deus retirou do homem a possibilidade de tomar do fruto da árvore da vida e continuar imortal. Está em Gênesis 3:22. Outra característica é a inocência. O homem não conhecia o pecado, nem conceitualmente, nem na prática. Sua moral era limpa e pronta para estimular a prática da justiça. A consciência não tinha trabalho nenhum, porque o homem não tinha nada que consertar ou pedir perdão. A terceira característica é a santidade, né? Também chamada de justiça original. Significa a capacidade de andar na justiça, que quer dizer da vontade de Deus em todo o tempo. O homem, antes da queda, tinha capacidade de cumprir exatamente o propósito que Deus havia planejado. Uma das evidências que temos dessa santidade do homem com Deus era a livre comunhão que Adão e Eva tinham com o Senhor antes da queda. Vamos falar agora da vontade, né? O homem perdeu seu estado original e, como consequência, teve também sua vontade afetada pelo pecado. A vontade, porém, não é o único ingrediente no homem que foi afetado pela queda. O intelecto e as emoções também foram contaminados. E uma coisa influencia a outra. Nosso poder de decisão pode ser influenciado pelas nossas emoções e também pelo que pensamos e cremos. A vontade é um tema muito importante na Bíblia. O ser humano, em toda a história bíblica, precisa tomar decisões e elas trazem consequências para ele, para a sua família e às vezes até mesmo para uma nação. O livro de Provérbios aconselha sobre decisões éticas que devemos exercitar na vida, mostrando a importância de manter a vontade alinhada com os princípios de Deus. Dessa forma, a vontade é um ingrediente importantíssimo para os cristãos, porque é através de suas escolhas que ele luta para que a sua vontade coincida com a vontade divina. Como o próprio Senhor Jesus orou ao seu Pai: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Faça-se a tua vontade, que está em Mateus 26, do 39 ao 42, né? A vontade também está no centro das discussões teológicas, pois o livre-arbítrio tem a ver com a vontade. Não somos capazes de definir os limites que Deus colocou na vontade humana, mas sabemos que Ele pede de nós que decidamos. A palavra de Deus diz que o Espírito guia os filhos de Deus, lá em Romanos 8,14.
Há decisões que são de nossa completa responsabilidade e dependem da nossa vontade. Por exemplo, andar no Espírito, Gálatas 5,16. Segundo, ser cheio do Espírito, Efésios 5,18. Perdoar, amar, suportar e todos os outros mandamentos recíprocos. Quase todos os livros bíblicos têm ordens e exortações para que usemos a nossa vontade para obedecer a de Deus e desenvolver atitudes que o agradam e reflitam seu caráter em nossa vida. Pela vontade, nossos primeiros pais caíram. Pela vontade, Jesus decidiu ir à cruz e agora, pela vontade, somos redimidos e salvos ao recebermos a Cristo como Salvador. Vamos falar agora sobre a consciência humana. Todos nós temos a consciência, mas nem todos sabemos usá-la como uma aliada a nosso favor, no esforço de seguir a santidade e a vontade de Deus. Para entender melhor essa importante parte do ser humano, recorremos ao Novo Testamento. Então, o que é a consciência? É a parte do ser humano que provê testemunho interior sobre a conduta moral do indivíduo. Isso está em Tito 1,15. Vamos ler? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os ímpios e descrente nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Tá? O conhecimento de si mesmo, a faculdade de discernimento da alma, que está lá em João 8,9. Então, tudo isso forma a consciência, né? E por que Deus nos deu a consciência? Deus dotou o ser humano de consciência para servir com a unidade crítica a respeito do que é certo ou não. Nossa consciência aliada ao conhecimento de Deus nos lembra que somos e quais são os nossos deveres para com o Senhor. Está lá em Romanos 1, do 18 ao 21. Como pode se comportar a consciência? Encontramos a resposta no Novo Testamento. Várias características ali que podem marcar a consciência de alguém e ditar como ela se comporta diante das diversas situações da vida. Vamos à primeira, a boa consciência, né? Treinada para escolher entre o certo e o errado. Está lá em Atos 23:1. Vamos dar uma lida? Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Consciência pura é aquela que não tem nada para ser condenada ou para condenar, e também que sabe o que fazer para evitar o mal. Está em 1 Timóteo 3,9. Vamos dar uma lida, né? Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Depois, consciência de Deus, pronta para atender à vontade de Deus. 1 Pedro, né? Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustiça, por motivo de sua consciência para com Deus. Consciência fraca, né? Sem força, além de hesitante, na hora de decidir a favor do certo e contra o errado. Vamos ver em 1 Coríntios, do 8, versículo 7 em diante, né? Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo e ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desse, por ser fraca, vem a contaminar-se. Consciência cauterizada. A Bíblia do Estudo de Almeida diz que naquela época era costume marcar os criminosos e escravos fugidos com ferro em brasa. Alguns donos punham nos seus escravos a sua própria marca.
por outro lado, cauterizava, né? Pode aludir à insensibilidade que produz a cicatriz de uma queimadura. Portanto, significa o consciência insensível ou que carrega a marca do pecado, como se fosse normal. Lá em 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Consciência contaminada. Tito 1,15. A fonte de uma pessoa corrompida e maliciosa. E em Titos 1,15 vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, a mente como a consciência deles estão corrompidas. Consciência má. Está lá em Atos 23,9. Vive planejando mal contra os outros. Olha o que diz Atos 26,9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Planejando mal mesmo, até contra Jesus, né? Consciência culpada. Está lá em João 8,9. Informa que o sujeito é culpado e mesmo assim não muda a atitude. Mas eles, ouvindo essas respostas, foram saindo um por um, a começar pelos velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Aquele momento de atacar a primeira pedra, né? A consciência ali foi para cada um e cada um foi se retirando dali, né? Deus, ele capacitou o ser humano de vontade e consciência. A vontade nos leva a andar em seus caminhos. A consciência ajuda a vontade a escolher o bem e aquelas alternativas que são de Deus. Ambas exigem de nós o uso responsável. Não é porque temos liberdade para escolher que o faremos sem pensar em orar. A melhor das vontades é a de Deus. Quanto à consciência, ela pode ser nossa aliada se a ouvirmos e não tentarmos neutralizá-la. Se não a fizermos calar sem ponderar a consequência dos nossos atos. Para honrar a Deus, tal qual Ele nos criou, sejamos responsáveis com a vontade e atentos à consciência. Amadas, e para concluir aqui, eu estava analisando essa aula, né? E fiquei assim impactada quando voltamos ao Jardim do Éden, que nossos primeiros pais pecaram. Eles tinham de tudo naquele jardim maravilhoso. Só tinha uma coisinha, só uma que não podia fazer, né? E olha o desastre que aconteceu. Olha o desastre tamanho que aconteceu na vida deles, né? Perder essa imortalidade, perder esse jardim maravilhoso. E Jesus, olha o que ele teve que fazer, olha quanto amor por parte dele, olha a vontade dele, né? Se entregou por nós para sermos hoje redimidos, para sermos hoje salvos e para ter colocado de volta esse jardim em nós. Hoje o Jardim do Éden vive dentro de nós. Então que tomamos cuidado com a vontade, porque nós estamos num mundo maligno. E como uma serpente, esse mundo oferece muitos frutos proibidos. Então que nós possamos vigiar os nossos passos, seguir a nossa consciência, porque ela nos informa quando é certo, quando é errado. Que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, amadas, que nós possamos estar na presença de Deus, fazendo toda a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é verdadeira e ela vai nos conduzir a uma vida eterna. Beijo grande, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, de todas as vontades que não vêm dele. É o que eu peço nessa manhã, em nome de Jesus. Beijo grande.